Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Tema desta videoaula, função do primeiro grau e segundo a matriz de referência do Enem Matemática e suas tecnologias é competência de área 6, interpretar informações de natureza social obtidas da leitura de gráficos, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. E veja quais são as habilidades que serão abordadas nesse problema. Habilidade 25, resolver problema com dados apresentados em gráficos. E habilidade 26, analisar informações expressas em gráficos como recurso para a construção de argumentos. E para abordar essas habilidades aí, eu trouxe um probleminha muito bacana que caiu no Enem, que diz o seguinte: José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinaram um encontro no marco inicial da rodovia, onde chegarão de modo independente entre meio-dia e 1h da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinaram que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro no máximo meia hora. Após esse tempo, seguirá a viagem sozinho. Chamando de X o horário de chegada de José e de Y o horário de chegada de Antônio, e apresentando os pares X e Y em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR abaixo indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par X e Y. Então esse texto ele caiu na prova para ser utilizado em duas questões. Na questão de número 7 e na questão de número 8. Nós vamos fazer a análise separadamente aqui. Então, na questão de número 7, diz o seguinte: na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento José e Antônio chegaram ao marco inicial exatamente no mesmo horário, corresponde a qual dessas alternativas? A diagonal OQ, a diagonal PR, ao lado PQ, ao lado QR ou ao lado OR. Então esse é o momento de você dar uma pausa aí no problema e tentar resolvê-lo. Resolvendo, excelente. Se tiver qualquer dúvida, solta a videoaula. Se você conseguiu resolver belezinha, ótimo. Volta e confere se a resolução realmente está correta, ok? Então aqui nós temos um gráfico onde tem um quadrado, considera-se a chegada de Antônio como Y, a chegada de José como X. E a pergunta é: na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento José e Antônio chegaram ao marco inicial exatamente no mesmo horário, corresponde ao quê? Olha, exatamente no mesmo horário. Vamos supor que José chegue às 12 horas em ponto, Antônio também. É esse ponto. Vamos supor que José chegue às 12h15, Antônio também precisa chegar às 12h15. José chegue 12h30, por exemplo, também o Antônio tem que chegar às 12h30. Se José, na suposição, chegar às 12h45, Antônio também vai ter que chegar às 12h45. Se José chegar exatamente 1h, Antônio também precisa chegar exatamente 1h para que cheguem exatamente no mesmo horário. E veja o que aconteceu. Esse ponto estão em cima da diagonal OQ. Então, a alternativa correta é a letra A. Voltando aí ao mesmo enunciado, vamos à resolução do problema de número 8. Vou abrir um espaço aqui e trazer ele aqui para o lado para que a gente tenha mais liberdade, não é mesmo? Para fazer a resolução. Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que y menos x seja menor ou igual a 1/2 ou que x menos y seja menor ou igual a 1/2. De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances de José e Antônio viajarem juntos são de quanto? 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Eu peguei esse problema porque ele é muito bacana. Veja quantas habilidades são exploradas nele. Interpretação de gráfico de funções do primeiro grau, porcentagem, regras de 3 simples. Então ele é um problema muito bacana para você se preparar por meio dele
Aqui você consegue rever uma série de habilidades que são muito necessárias, que são muito cobradas na hora da prova do Enem. E o barato da matemática é que ela tem um diferencial em relação aos outros conteúdos. Você aprendeu uma vez é como andar de bicicleta, depois você dá uma revisada aí e recorda tudo novamente. Então, num primeiro momento, eu vou fazer aqui o cálculo desse triângulozinho. Por que isso? Porque como se trata de área aqui, a área que vai nos servir, depois a gente verifica. Vamos fazer o cálculo de cada seção dessa. Esse lado desse triângulo mede 1/2, porque de 1/2 até 1 mede 1/2. E esse lado mede quanto? Observem que a altura y aqui é 1. Se você coloca o número 1 no lugar do y, quanto que passa a valer o x? Se tem 1 de um lado, para equilibrar tem que ter 1 do outro. Como já tem 1/2, no lugar desse x tem que ser colocado 1/2. Então também esse comprimento em relação ao eixo x aqui na horizontal tem que valer 1/2. Quando você calcula a área de triângulo, é base vezes altura sobre 2. Você poderia mover esse triângulo e considerar que isso é a base e isso é a altura. Então nós temos aí a base que é 1/2 vezes a altura que é 1/2 dividido por 2. 1/2 vezes 1/2, multiplicação de frações, a gente multiplica naturalmente. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E divisão de frações, a gente multiplica em cruz. Então, a área da região 1, multiplicando em cruz aqui, eu vou ter 1 vezes 1 que está aqui de baixo, 1 mesmo. 4 vezes 2, 8. 1/8. Então, a área aqui em verde mais claro equivale a 1/8 da área total aqui. Calcular a área desse triângulo aqui é desnecessário. Por quê? Porque ela é exatamente igual a esse. Ou seja, daqui aqui tem 1/2, daqui aqui tem 1/2. Por que daqui aqui tem 1/2? Porque se você colocar esse número 1 no lugar do x, você pega 1 e tira metade, sobra quanto? Sobra metade, sobra 1/2. Então esse y, a altura é 1/2. Como tem 1/2 esse lado, tem 1/2 esse lado, a área dessa região 4 é exatamente 1/8, como a área da região 1. Agora, essas duas eu não preciso calcular, porque depois eu vou definir o que serve como solução, mas eu posso pegar o todo aqui, que é 1 vezes 1, que dá 1, e diminuir essas duas que eu já calculei. Agora eu vou me ater aqui a essa informação. Olha, y menos x tem que ser menor ou igual a 1/2. Como aqui essa função, a lei de criação dela traz o y isolado, eu vou pegar esse y aqui e isolar também. Olha, y menor ou igual, o x passa para depois do sinal aí positivo, porque ele está negativo, mais 1/2, uma vez que esse 1/2 é positivo e não trocou de lado. Isolei o y aí na primeira função. Agora, vou pegar aqui a segunda função, vou isolar o y também. Então, menos y, porque o y está negativo, menor ou igual, menos x, porque eu passo esse x de um lado para o outro, ele troca de sinal, e mais 1/2, porque 1/2 não trocou de lado. Mas, quando o y está negativo, eu preciso multiplicar por menos 1 para que ele fique positivo. Ali está positivo, esse está positivo, esse está positivo. Não justifica eu ter aqui um y negativo. Então, multiplicando por menos 1, esse menos vira mais, que não aparece aí. E vou até colocar de vermelho o sinal maior ou igual. Quando você multiplica por menos 1, inverte tudo. E esse era menor ou igual, passou a ser maior ou igual. Menos x passa a ser mais x, que não necessita colocar sinal. E 1/2 positivo passa a ser 1/2 negativo. Então agora eu tenho como saber qual a região que me serve. Olha, precisa ser menor do que essa, que é x mais 1/2. Menor ou igual? O igual já está aqui, olha. Mas precisa ser menor, estar abaixo. E precisa ser maior do que essa, olha, x menos 1/2. Maior ou igual? O igual já está lá. Se é maior, é do lado de cima. Do lado de baixo dessa e do lado de cima dessa. É exatamente essa região que eu colori em vermelho, que envolve a região 2 e 3. Agora, essa parte aí colorida de vermelho equivale a quanto por cento do todo? Primeiro, quanto que seria a área total? 1 multiplicado por 1 dá 1 mesmo. Quanto que é essa área em vermelho? É a área toda, que é 1, tirando fora as duas áreas em verde, que se a gente somar 1/8 com 1/8 dá 2/8. E quanto que é 1 inteiro menos 2/8?
Se você tem um bolo inteiro e faz dele oitavos, você faz 8 oitavos desse bolo. De 8 oitavos, a gente tira 2 oitavos, sobra 6 oitavos. E quando a gente simplifica, simplificando por 2, eu vou ter 3 quartos. Mas 3 quartos equivale a quanto por cento? A maioria dos alunos já sabe isso aqui. Mas se você não souber, basta colocar uma regra de 3. 3 quartos. Então, 3 equivale a quanto por cento, sendo que 4 equivale a 100%. Por que 4 é 100%? Se você pega 3 quartos, você pegou 3 partes de um todo. O todo sempre é 100%. Então, você compara esse 3 com x para buscar o que ele representa em termos percentuais e o 4 com o total. Como são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, aumenta-se a outra, nós multiplicamos cruzado. Na regra de 3, a gente sempre cruza alguma coisa. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 100, 300. X é igual a 300 sobre 4. 300 dividido por 4. 7 vezes 4, 28 para 32. Descemos esse zero. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, x é igual a 75%. Alternativa correta, letra D de Deus. Sucesso aí em seus estudos e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok?